Bom dia, alunos do sétimo ano A e sétimo ano B. Hoje nós teremos duas aulas novamente. A professora passará a pauta. Peço que vocês copiem o cabeçalho, a pauta, para nós darmos sequências à nossa aula, ok? Hoje é a nossa 14ª e 15ª aula. Por favor, Escola Novo Estilo, Campo Grande, 14 de maio de 2020, quinta-feira. Pauta: notícia, páginas 4 a 8 da apostila, e tarefa, páginas 9 a 12 da apostila. Todos copiando? Sim. Ótimo. Tudo ok? Sim. Então vamos lá. Hoje a professora passará a vocês duas videoaulas, são bem pequenininhas, para nós observarmos quais são as diferenças entre uma notícia e uma reportagem, ok? Após assistirmos essas duas aulas, nós faremos comentários referentes a elas e faremos os exercícios propostos, ok? Então, bastante atenção, anotem no caderninho de vocês, durante a videoaula, se aparecer alguma dúvida, que aí depois vocês fazem as perguntas à professora, ok? Bastante atenção, tá? Prof, Oi, eu descobri qual que é a diferença de reportagem e notícia. ótimo. Agora nós veremos uma videoaula para melhor te ajudar nessa compreensão. Tá bem, Lucas? Tá bem. Deixa a professora só organizar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Só um pouquinho.
Estão acompanhando? Sim. Estão vendo? Pra mim não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não. Tá aparecendo Não. só um link. É. Todos estão conseguindo acompanhar? Prof, só aparece o link. Sim. É. Não está aparecendo uma professora ministrando uma aula em Não. frente a um quadro branco? Não. Não, tá aparecendo Não? só o link. Só Não. um pouquinho, então. Professora, a Júlia tá pedindo para a senhora aceitar ela. Só um pouquinho. E Não tô agora, conseguindo estão ver. vendo? Sim. A Sim. tela da internet? Então, vendo. Aham, eu tô Sim. vendo essa IB. A professora Todos estão vendo? agora. Sim. Sim. Então vamos lá. Bastante atenção. E agora? Ok? Sim. Uhum. Ó. Não dá pra ouvir ela. É, não tá sendo som. Professora, tá sem som. Tá sem som. Tá sem som, tá travando. Ninguém está conseguindo acompanhar o som? Não. Não. Não tô. Só um pouquinho, vamos ver. E agora? Não. Também não. Ainda não. Não. Tá sem som e tá travando. Só tá sem som pra mim. Estão ouvindo? Não. Bem baixinho. Não. Não. Nada? Nada. Não. Tenta colocar o volume no máximo. Oi? Já tá no máximo. O volume Está no máximo Não. aqui. do computador? Isso. É que não tem como eu colocar. Então vejam só. Todos vocês estão com a internet aí, certo? Sim. Vocês conseguem acompanhar se a professora mandar o link? Talvez. 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 Sim. Quem disse? Na talvez? verdade, eu sei fazer o negócio aqui. Ah, Tem um negócio que deixa a janela do vídeo em outro lugar. Daí Mas dá aí pra eu não deixar a consigo ver a janela do senhora. vídeo enquanto tá aqui. Enquanto tá apresentando. sim, não, eu gostaria apenas que vocês assistissem o vídeo, mas se não der, não tem problema, eu explico a vocês. Então vamos lá, eu vou a explicação, depois a professora vê certinho aqui o que aconteceu. Vocês estavam vendo, mas não estavam ouvindo, é isso? Sim. Então tá bom. Sim. Então ótimo, a professora depois então coloca lá para vocês o link certinho, tá? Então vamos lá. Nós hoje temos as diferenças entre as notícias e a reportagem.
O Lucas disse que ele pesquisou e conseguiu observar essa diferença. Qual é a diferença, Lucas? A notícia é quando, um exemplo, eu chego em casa, minha irmã me dá uma notícia aqui. Ai, meu avô morreu. É uma notícia. Uma reportagem, você pega a vida de uma pessoa ou uma vida de, tipo, no Nordeste tem muitas prostitutas. Eu vou lá no Nordeste, vou lá com as garotas, vou lá na Cacolândia, que é o único termo que eu lembro. Vou lá, vejo das prostitutas e tudo mais. Alguém mais teve curiosidade e pesquisou referente a isso? Não, eu só queria perguntar uma coisa. Por que você pesquisou diretamente sobre isso e deu Eu um pergunto exemplo? pra minha irmã, Ah, por exemplo dela. Gente, por favor, alguém pesquisou referente a isso, o que é uma notícia e o que é uma reportagem? Além do Lucas? Não? Não tiveram essa curiosidade? Então vamos lá. A notícia, ela relata fatos atuais, tá? Por exemplo, aconteceu alguma coisa hoje, um acidente, uma chuva inesperada de repente. Foi um fato que aconteceu imediato, agora, hoje, uma coisa bem recente. Então, isso é uma notícia, certo? Uma reportagem, ela aborda um fato que aconteceu há algum tempo já. Por exemplo, eu posso fazer uma reportagem tendo base uma notícia, porém, de um fato que não aconteceu hoje, que já aconteceu segunda-feira, domingo, alguma coisa já passada, tá bem? Então, notícia é atual e reportagem é uma coisa que não precisa estar relacionada com o nosso hoje. Conseguiram entender a diferença? Sim? sim. Ótimo. Então, o que é a notícia, Murilo? Notícia é quando é algo atual. Ótimo. Rurik, o que é uma reportagem? Oi? O que é uma reportagem, Rurik? Eu não escutei, professora. Mariana, o que é uma reportagem? É algo que não é de hoje. Isso. Ele está relacionado a alguma coisa muito relevante, porém não precisa ser o atual. Joia? Cadê os colegas? Rafaela Frank, Letícia, Julinácio, Ana Clara, cadê vocês? Gabriel Marques? Eu tô aqui, professora. Ótimo. Os demais, por favor, preciso vê-los. Então vamos lá. Conforme for passando, nós veremos a estrutura de cada um desses gêneros textuais, ok? Neste primeiro momento, então, nós temos os nossos exercícios propostos, que serão das páginas 4 a 8 da apostila. Todos com a apostila aberta. Lembra que nós lemos o texto ontem, que falavam sobre os refugiados no Brasil? Sim. Ótimo. Então, hoje nós faremos os exercícios referentes a este texto, ok? Então, vamos lá. Quem pode começar a leitura do número 1? Pode ser eu, prof? Pode. Ok. Na com... Opa. O fone que prendeu.
Na compreensão de um texto depende do entendimento do seu vocabulário. Tendo isso em vista, resolva as atividades seguintes. A. Localize e sublinhe no texto. Sancionada entrará em vigor e invulnerabilidade. Ótimo. Então, vocês deverão sublinhar no texto esses 3 vocábulos. Uma dica a vocês está aí na página 4 mesmo. Obrigada. Mas, Acharam? Está na primeira e segunda linha, né? Na primeira linha está sancionada, entrará em vigor, e na segunda linha, inviolabilidade. Ok? Letra B. Considerando o contexto, relacione essas palavras à expressão aos significados apresentados. Se necessário, consulte um dicionário. Vocês conhecem algum desses 3 termos? Sancionada, entrará em vigor e inviolabilidade? Olha, eu acho que sancionada, ela é tipo, foi sancionada uma lei. Tipo, foi aceita uma lei, foi alguma coisa assim? Aceita. Foi permitida. Foi aceita uma lei. Muito bem, Murilo. E qual dessas outras palavrinhas aí na segunda coluna, então, está relacionada à palavra sancionada? Aprovado? Aprovada, muito bem. Aprovada, confirmada. Então, colocamos o número 1. E entrará a vigor. Qual é o significado desta palavra? passará a produzir seus efeitos? Passará a produzir seus efeitos. Ótimo. E o que é inviolabilidade? Garantir que os direitos serão excedidos, não serão violados ou desrespeitados. Muito bem, Júlia. Então, ficou 2, 1, 3. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, vamos lá. Letra C. A área do conhecimento. A que área do conhecimento essas palavras e essa expressão pertencem? À sociologia, à geografia ou ao direito? Direito. Direito. Eu sei, essa que minha irmã sabe. Minha irmã faz direito. Número 2. Apátrida e apatrídia, que aparecem no último parágrafo do texto, são palavras cognatas. Ana Gabriela, o que são palavras cognatas? Pode ler aí. Aquelas que têm uma mesma origem e apresentam um núcleo com sentido em comum, ao qual são acrescentados afixos. Por exemplo, fuga, refúgio, refugiado. Isso, então vejam só. As palavras cognatas são aquelas palavras em que nós acrescentamos, certo? Um afixo e ela continua tendo o sentido daquela original, tá bem? Então vamos lá. Elas derivam de qual palavra? Então, apátrida e apatrídia, elas se originaram de qual palavra? Prática? Pátria? Pátria, muito bem. Quem Aê. disse pátria? Leonardo. Ótimo, Leonardo.
Mariana, você pode ler a B do número 2, por favor? Tá. Relaciona os seus significados conforme o contexto da notícia. Então, agora nós Apátrida. temos isso. A pádrida e a padrídia. Nós temos que relacionar os significados de ambas palavras. Indivíduo que não tem nacionalidade ou cidadania. Apátrida. Pátria. A 1 ou a 2? A dois. 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 Quem está com o dicionário em mãos? Eu posso pegar o meu? Pode, Eu tenho um computador, serve? pode, desde que pesquise. Pode? Então tá, vou olhar. Achou? A Peguei pátria. dicionário. Ótimo. Que ou aquele que, tendo perdido sua nacionalidade de origem, não adquiriu outra. Que ou que se encontra oficialmente sem pátria. A pátria. pátrida. Muito Com bem. acento. Então, qual é? A 1 é a primeira ali que nós temos que relacionar a coluna. E a 2 é a de baixo, né? Isso, a 2, situação de quem se encontra sem nacionalidade e sem cidadania. Então, ficou 1 e 2. Ok? Não esqueçam do nosso dicionário. A professora não colocou lá no lembrete, mas não esqueçam para a próxima aula o dicionário, tá bem? Junto do material de língua portuguesa. Muito bem, Analisa. Então, vamos lá. C. Pesquise e registre pelo menos outras 2 palavras cognatas. A apátrida e apadrídia. Então, mais 2 palavrinhas, pelo menos, aí, cognatas da palavra pátria. Vamos lá? Pode pesquisar no dicionário físico, dicionário online. Professora, mas é para colocar outras 2 palavras que também é da derivada de pátria? Isso. Alguém achou? Calma aí. Eu achei. Qual Eu você achei achou? também. Eu achei patrimônio, repatriar, patronato e expatriar. Perfeito, Ana Eu Gabriela. achei. Professora, eu achei despatriar e patriotismo. Perfeito, Murilo. Professora, achei patriota, patriote. Patriota. Muito bem, Rafaela. Então, vocês podem colocar patriota, patriotismo, repatriar. Ok? Ok, todos? Então, vamos lá. Página 5. Após tirar as dúvidas sobre o significado de palavras pouco conhecidas, releia o texto e responda às questões seguintes. Todo gênero textual visa atender a uma finalidade. Qual a finalidade de uma notícia? Conversar informalmente com o leitor sobre o fato que está sendo noticiado, informar o leitor de forma direta
sobre o fato que está sendo noticiado ou transformar o fato noticiado em uma narrativa fictícia, a fim de conquistar o leitor pela emoção. Informar o leitor de uma forma direta sobre o fato que está sendo noticiado. Isso. A notícia, ela não traz a opinião de quem está escrevendo, tá bem? Ela tem que informar com veracidade o que aconteceu. Tá bem? Professora, Sim. sem querer interromper, daqui a 4 minutos vai acabar o negócio. Sim, sim. A professora está ciente, daqui a pouco informa vocês. Tá bem? Obrigada, Murilo. Só uma observação. O jornalista ele não pode não dar nem opinião, tanto no jornal, tanto na reportagem. Sim, a professora acabou de dizer isso. Tá? Ele não pode opinar, ele não pode dar a informação, ele tem que trazer os fatos com a verdade, com o que está realmente acontecendo. Não, é que o áudio travou, então acho que eu não escutei. Tá bem, Lucas, sem problema. No momento em que a aula for interrompida, vocês não precisam, né, de comentários. Esperem que logo em seguida a professora manda um novo link para vocês acessarem lá no grupo. Combinado? Faltam 2 minutos e 50 segundos. Enquanto isso, vocês desenvolverão o exercício número 4. Então, vamos lá. 4. Uma notícia deve responder a algumas perguntas básicas, essenciais, para que sua função comunicativa, informar o leitor, se efetive. A. Localize no texto essas informações essenciais. No nosso primeiro parágrafo de uma notícia, ele deve conter algumas respostas. O primeiro parágrafo nós chamamos de lead. Lead é onde nós encontramos na nossa notícia as respostas para as perguntas. O que, quem, quando e onde. Tá? No nosso primeiro parágrafo de uma notícia, eu tenho que ter a resposta para essas 4 perguntinhas. Certo? Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Localize no texto essas informações essenciais. Lá naquele texto dos refugiados. O que está sendo noticiado? Voltem lá, nossa folha da apostila. E temos que achar. O que está sendo noticiado neste primeiro parágrafo? O número de refugiados. O aumento no número de reconhecimento de pessoas refugiadas, né? Porque ele está reconhecendo os números. Vocês observam lá que ele nos indicou quantos estavam vindo de cada país, tá bem? Então, o aumento no número de reconhecimentos de refugiados. O aumento no número? O aumento no número de reconhecimento de refugiados. Ok? Sobre quem é